Olá, meu nome é Randy Martins, professor de Farmacologia Aplicada do Departamento de Farmácia da UFRN. Daremos agora continuidade ao nosso tema, Cuidado farmacêutico na hipertensão arterial sistêmica, parte 2. Nessa aula abordaremos os inibidores da ECA, os antagonistas receptores da angiotensina 2 e os bloqueadores dos canais de cálcio como relevantes no cuidado farmacêutico dos pacientes hipertensos. Veja que, quando falamos dos inibidores da ECA, estamos falando deles acompanhadamente dos antagonistas dos receptores da angiotensina 2, estamos falando de medicamentos de classes farmacológicas que atuam diretamente no sistema renina, angiotensina e aldosterona, que é um sistema fisiológico importantíssimo na fisiopatologia da hipertensão. Eu tenho, nesse quadro, os inibidores da ECA, com destaque para aqueles mais comercializados, para aqueles mais prescritos, onde há o captopril, utilizado em doses que variam de 25 a 150 miligramas por dia em 2 a 3 tomadas. E o enalapril, onde você observa uma quantidade um pouco menor de comprimidos usados durante o dia. Nessa linha de posologia mais simples, menos complexa, temos também o lisinopril e o ramipril. Por que é importante chamar atenção para esse aspecto? Porque, como citamos anteriormente, quanto mais simples for a posologia, quanto menor a complexidade, melhor é a tendência de adesão do paciente. Dificilmente um paciente consegue utilizar corretamente uma quantidade muito significativa de comprimidos diários. Nesse sentido, os ARA2, eles apresentam uma certa vantagem em relação aos IECA, já que, via de regra, a sua posologia envolve um comprimido diariamente, normalmente, exceto algumas raras exceções. Então, nós temos ibezartana, nós temos a losartana, nós temos a valsartana como ARA2 mais comercializados e uma posologia realmente bem mais simples. Recapitulando um pouco, como atuam os inibidores da ECA e os ARA2. Nós temos aqui a renina, que é uma enzima que fica produzida e armazenada no parênquima renal e que, a partir do momento que o parênquima renal detecta uma queda na pressão arterial ou recebe uma estimulação adrenérgica via receptores beta-2, essa renina é liberada na circulação. A liberação de renina permite catalisar a transformação de um pequeno peptídeo fabricado no fígado, o angiotensinogênio, a um segundo peptídeo denominado angiotensina 1, que não tem ainda uma atividade biológica importante para o nosso contexto aqui. Angiotensina 1 cai na circulação, percorre nosso organismo e, quando encontra uma segunda enzima, denominada enzima conversora de angiotensina, a famosa ECA, onde ela se encontra em grande quantidade no parênquima pulmonar, ela é catalisada em angiotensina 2. E é a angiotensina 2 que tem um papel significativo, primeiro, no reforço à ação vasoconstrictora, que a ativação simpática promove, e a própria angiotensina 2 tem essa capacidade, e também no aumento do inotropismo na musculatura cardíaca, ou seja, um aumento da capacidade que o coração tem de gerar, ejetar a sua fração de sangue. Note que, além dessas características de elevação da pressão arterial atuando no sistema cardiovascular, a angiotensina 2 também aumenta a liberação da aldosterona, hormônio mineralocorticoide que promove reabsorção de sódio e retenção hidrossalina. Maiores informações sobre esse mecanismo, veja a aula anterior sobre hipertensão. Destaca-se também outro tipo de composto que é degradado pela ECA, a bradicinina. E a bradicinina, que tende a ser sintetizada no pulmão, e se não for degradada em metabólitos inativos, se acumula no parênquima pulmonar, ela tem uma capacidade de induzir um processo inflamatório de baixa intensidade, mas de certa constância.
A bradicinina, na verdade, ela é um tipo de histamina de ação menos acentuada, de ação mais lenta. Eu posso dizer que bradicinina seria uma histamina de menor potência. E como sabemos, o acúmulo de histamina gera reações imunológicas de defesa, como no exemplo do pulmão, por exemplo, o reflexo da tosse. Perceba então que a angiotensina 2 vai desencadear esses mecanismos, mediados sobretudo pelo seu receptor do tipo 1, elevação da pressão arterial via vasoconstricção e o inotropismo, como acabamos de citar, e aumento da produção de aldosterona, promovendo retenção hidrossalina, e nesse processo de reabsorver o sódio para reter o líquido, também há reabsorção do potássio. Perceba então que o inibidor da ECA, ele vai impedir a ação dessa enzima, gerando menor produção de angiotensina 2 e menor inativação da bradicinina, e bloqueando os receptores da angiotensina, mais especificamente o receptor do tipo 1, também vai promover uma diminuição da elevação da pressão arterial e uma diminuição da liberação da aldosterona, gerando impactos positivos sobre a pressão arterial. As indicações para os inibidores da ECA e os antagonistas receptores da angiotensina 2, os ARA2, são hipertensão arterial sistêmica, mas também eles podem ser utilizados na insuficiência cardíaca e na prevenção de cardiopatia isquêmica, como também na diminuição do dano associado à diabetes, mas também à hipertensão no néfron, no parênquima renal. É contraindicado o uso desses fármacos em pessoas alérgicas ao princípio ativo ou componentes da fórmula farmacêutica. No momento, os ARA2 são de segunda escolha em relação aos inibidores da ECA, mas enfatizando que isso é um dado mais atual, mas que pode ser modificado dependendo dos novos estudos em andamento e de novas observações quando se comparam essas duas classes farmacológicas. Mas deixando bem claro, ARA2 e ECA são fármacos que atuam na mesma rota metabólica. Logo, há uma certa redundância em associação de, por exemplo, captopril e losartana. Seria realmente uma excepcionalidade um paciente precisar de uma associação nesse sentido. Mas entre a escolha dos dois, já que a associação não seria adequada, aparentemente, até o momento, os inibidores da ECA são levemente superiores. Mas isso pode mudar. Do ponto de vista das reações adversas, o paciente se queixa normalmente de tosse seca e hipotensão, mas algumas repercussões metabólicas também são relevantes e que não necessariamente o paciente pode relatar isso numa conversa, numa anamnese farmacêutica ocasional. Essas reações, como a hipotensão e a tosse seca, a exemplo dos diuréticos tiazídicos que comentamos na aula anterior, eles têm um caráter normalmente de aparece nas primeiras semanas, tende a irem diminuindo no processo de adaptação, a ocorrência é maior quando a dose inicial é excessiva, daí a importância do clínico avaliar inicialmente em doses menores e depois um aumento gradativo até chegar na meta pressórica desejada, e que indivíduos tendem realmente a se adaptar a essa ocorrência. Contudo, uma quantidade significativa de pessoas que apresentam tosse seca, uma tosse seca que se manifesta após 15 minutos, 20 minutos da administração do comprimido, é muito mais comum com captopril. Essa tosse seca ela pode impactar, afetar até mesmo 20% dos pacientes. Então, é uma quantidade significativa. Mas veja, é uma tosse seca que varia desde um pequeno incômodo, um pigarro ocasional, até realmente uma tosse seca que pode dificultar a continuidade do tratamento. Passando dessa etapa de hipotensão e tosse seca, hipotensão ocasional, não é algo tão frequente,
chama atenção o risco desses fármacos induzirem hipercalemia, acúmulo de potássio e diminuição da função renal, por um mecanismo que vamos detalhar daqui a pouquinho. Note que, a partir do momento que o inibidor da ECA diminui a atividade da enzima, eu vou ter, logicamente, uma menor produção de angiotensina 2. Menos angiotensina 2 circulante impacta na normalização da pressão arterial, que é positivo, que é importante para o paciente hipertenso. Eu tenho menor vasoconstricção, menor efeito inotrópico sobre o coração, algo bom. Só que ARA2, quando bloqueia o receptor da angiotensina do tipo 1, também promove uma menor excreção, uma menor secreção de aldosterona pela glândula suprarrenal, o que vai diminuir a retenção hidrossalina, que é positivo para o paciente hipertenso, mas vai diminuir a excreção de potássio. Lembrando que, quando a aldosterona entra em ação, ela reabsorve o sódio e, em troca disso, ela promove a liberação do potássio. Na hora que eu não tenho mais esse estímulo à aldosterona, eu faço com que tanto o potássio quanto o sódio acabem gerando uma tendência de acúmulo. Então, ok, aldosterona em menor quantidade, lá no túbulo distal. Para maiores detalhes, dá uma olhadinha na aula de hipertensão, onde no túbulo distal tem os receptores de aldosterona, e na hora que eu estimulo a liberação da aldosterona no ducto coletor, mais especificamente, eu promovo uma eliminação do potássio em troca de uma retenção do sódio. Agora, quando eu não tenho a atuação da aldosterona, eu começo a ter uma secreção do sódio, que é positivo, por onde o sódio vai, o líquido vai junto e você diminui a volemia, mas eu tenho uma retenção de potássio, eu diminuo a excreção de potássio no corpo, ele tende a se acumular. Por isso, os inibidores da ECA, assim como os ARA2, ou diminuindo a quantidade de angiotensina 2, ou bloqueando o receptor, eu tenho uma tendência à hipercalemia. Outro aspecto importante, e esse é exclusivo do inibidor da ECA, não pertence esse tipo de reação adversa aos ARA2. O inibidor da ECA, quando inibe a atividade da enzima, promove acúmulo de bradicinina, que se associa à ocorrência de tosse, a tosse seca, a tosse similar a uma tosse alérgica, em alguns casos mais graves, edema de glote, a ocorrência de angioedema. Outro aspecto importante sobre esses medicamentos é o impacto que eles apresentam na filtração glomerular. Como destacamos na aula de hipertensão, quando o sangue chega em alta pressão na arteríola aferente, o ponto de acesso do sangue ao néfron, ou seja, o sangue chega em alta pressão, introduz-se dentro do glomérulo, e quanto maior for essa pressão, mais eficiente é a filtração, indicado por essa setinha. Só que, se a pressão for muito intensa, eu danifico, eu arrebento o glomérulo. Arrebento a ponto, inclusive, de tirar a seletividade da filtração e até mesmo proteínas aparecerem na urina. Note que nos indivíduos hipertensos, a pressão de entrada ela é naturalmente elevada. Só que, além de ter pressão de entrada no néfron acentuada, há também grande liberação, grande produção de angiotensina 2, que promove vasoconstricção na arteríola eferente. Então, eu tenho um cenário onde há uma grande pressão de entrada e uma vasoconstricção na saída que deveria aliviar essa pressão, se não estivesse vasocontraída. Esses dois fatores associados aumentam o dano ao glomérulo e a chance de você perder a estrutura, dela ser danificada de forma permanente. Muitos néfrons danificados seria uma progressão para a insuficiência renal nesses pacientes. Agora,
Quando eu tenho a utilização desses medicamentos, inibidores da ECA e ARA2, que diminuem a ação da angiotensina 2, seja por diminuir a produção IECA ou diminuir a capacidade de se ligar ao receptor ARA2, eu vou ter tanto uma pressão de entrada menor, como uma vasoconstricção menos acentuada. Então, eu tenho uma pressão que seria o suficiente para filtrar, mas não para danificar. Eu teria algo nesse sentido. Alta pressão aferente, alta pressão de entrada, mais alta vasoconstricção eferente, via angiotensina 2, indica dano glomerular. O uso adequado do medicamento, o uso de forma que se adeque bem ao quadro daquele paciente, faz com que a pressão arterial aferente, a pressão de entrada seja ok, a vasoconstricção também não seja excessiva, ok, e eu tenho uma boa filtração glomerular. O problema é que muitos pacientes progridem com a hipertensão devido às complicações, como destacado na nossa aula de hipertensão, para quadros como, por exemplo, de insuficiência cardíaca. Então, um paciente que não tem mais o coração com a mesma potência que tinha há alguns anos atrás, ele pode gerar uma pressão de entrada baixa, principalmente se o medicamento antihipertensivo não tiver ajustado para essa nova realidade. Então, imagine uma situação onde a pressão de entrada é baixa e a vasoconstricção também é inadequada. Então, eu tenho o sangue entrando com pouca potência e algo que poderia aumentar um pouco essa pressão, que seria um apertozinho na saída, também está bloqueado. Ou seja, se a pressão de entrada for muito baixa e a vasoconstricção eferente também for muito ineficiente, o sangue não tem pressão para ser filtrado. E você não tem atividade glomerular. Você começa a ter uma queda, um decaimento na taxa de filtração glomerular, que também é característica de insuficiência renal. Por isso, os inibidores da ECA e a ARA2 também são benéficos na nefropatia diabética, quando, nessa primeira situação, eles protegem da pressão excessiva e da quantidade excessiva de angiotensina 2, já que no paciente diabético a hipertensão tem um impacto maior, porque além da grande produção da angiotensina 2, além da grande pressão de entrada, a própria glicemia elevada promove um processo inflamatório associado. Então, perceba que é importante o uso desse medicamento quando o quadro se encontra nessa primeira situação. Agora, se o paciente vai debilitando, se vai diminuindo a capacidade cardíaca, você também começa a ter um potencial de toxicidade desses medicamentos. Então, pacientes nefropatas devem ter uma monitorização mais acentuada, uma monitorização mais regulada do uso destes medicamentos. Por isso que parâmetros de monitorização desses fármacos, de efetividade, as metas pressóricas discutidas na aula de hipertensão. De segurança, queixa de hipotensão e queixa de tosse seca persistente, específico dos inibidores da ECA, a ARA2 não causa tosse seca, e essas queixas são de início de tratamento normalmente, enquanto que a hipercalemia, potássio sérico elevado e a monitorização da creatinina, marcador laboratorial de dano renal, sobretudo em pacientes diabéticos e com insuficiência já instalada, elas são essenciais para monitorar a segurança desses medicamentos. Agora eu tenho os chamados bloqueadores dos canais de cálcio. São fármacos que o nome já diz o que é que ele faz. Ele impede a entrada do cálcio nas células musculares, nas fibras musculares, diminuindo a capacidade que o sarcômero tem de executar a sua função de encurtamento da fibra. Ou seja, sem cálcio, eu não tenho um adequado movimento muscular. Isso é importante quando isso atua especificamente na musculatura lisa das artérias,
diminuindo sua capacidade de vasoconstricção e também na musculatura cardíaca, diminuindo sua potência, seu inotropismo e, logicamente, as duas situações. Um vaso que não fecha tanto e um coração que não é tão potente, não atua exageradamente, impacta na pressão arterial. Perceba que os bloqueadores dos canais de cálcio, eles podem ser divididos em duas grandes categorias com características químicas distintas, as chamadas de hidropiridinas, onde entra o malodipino, unifedipino, tanto a sua formulação oros, de liberação prolongada, como a sua outra formulação de liberação do tipo retarde. E eu tenho, entre as não dihidropiridinas, fármacos como o diltiazem e o verapamil. São medicamentos extremamente efetivos no tratamento da hipertensão, mas eles apresentam características um tanto quanto distintas em relação às dihidropiridinas e não dihidropiridinas. De forma bem simplificada, nós temos que as dihidropiridinas, como a lodipino e nifedipino, são mais vasodilatadoras do que atuantes na musculatura cardíaca, enquanto que as não dihidropiridinas, como diltiazem e verapamil, atuam mais no coração e apresentam menor potencial vasodilatador. Não que as dihidropiridinas também não atuem na musculatura cardíaca e o verapamil e o diltiazem também não têm efeito vasodilatador, mas estou destacando aqui o efeito predominante dessas classes farmacológicas. Ou seja, dihidropiridinas, como a lodipino e nifedipino, atuam diminuindo a resistência vascular periférica, predomina a vasodilatação. Enquanto que as não dihidropiridinas, diltiazem e verapamil, impactam no inotropismo, a força da contração, e no cronotropismo, a frequência cardíaca do indivíduo. As indicações desses fármacos envolvem a hipertensão arterial sistêmica, é mais indicado as dihidro, que são vasodilatadoras, do que as não dihidro, para essa finalidade de combater a hipertensão. Tratamento de angina, angina pectoris, aquela dor no peito bem característica, sobretudo em pacientes que já apresentam alguma sequela relacionada, por exemplo, ao infarto anterior do miocárdio, onde aqui a não dihidro tem uma eficácia maior do que a dihidro, aquela que atua no coração especificamente, diminuindo a sua atividade, assim como também a indicação do uso desses fármacos nas arritmias cardíacas. E aqui realmente também os fármacos pertencentes à classe química das não dihidropiridonas é que teriam uma utilidade maior. Contraindicado, hipersensibilidade, infarto agudo do miocárdio recente, quer dizer, um indivíduo que infartou há pouco tempo, estes medicamentos não seriam adequados porque podem piorar o quadro de insuficiência cardíaca resultante. Bloqueio atrial, principalmente o diltiazem e verapamil, e hipotensão severa com sistólica inferior a 90 milímetros de mercúrio, assim como também insuficiência cardíaca severa, sobretudo o verapamil. Perceba que são fármacos efetivos no tratamento da hipertensão, mas que apresentam contraindicações, indicações que requerem um cuidado maior do clínico, o que justifica, comparativamente aos inibidores da ECA e os diuréticos tiazídicos e os ARA2, uma frequência de prescrição menor. Normalmente, quem prescreve os bloqueadores dos canais de cálcio geralmente são realmente cardiologistas. O clínico geral ele tende a ser mais tradicional e utilizar os fármacos anteriores. Do ponto de vista de reações adversas, chama a atenção uma reação muito comum que às vezes assusta, inclusive, o paciente. É esse eritema de face, que aqui nessa imagem está bem característico. São fármacos que têm esse impacto vasodilatador, sobretudo o nifedipino. O nifedipino é bem típico dele promover isso aqui no paciente, principalmente quando ele está utilizando a primeira vez, nas primeiras semanas, onde cerca de 10 a 25% das pessoas
relatam essa queixa, onde ela toma o comprimido, 15 minutos depois, 20 minutos depois, ela sente o rosto quente, vai ao espelho e percebe que ele está extremamente vermelho. Isso aqui, gente, nada mais é do que uma intensa vasodilatação na região. O vaso dilata, o sangue circula em menor velocidade, se acumula até certo ponto, e você tem o acúmulo de sangue na região, justificando o eritema, justificando o rubor e o calor. A princípio, isso daqui não tem um desfecho ruim para o paciente. É muito mais algo que assusta, algo que tende a diminuir com o uso do medicamento e que, às vezes, é evitado quando o médico inicia numa dose menor e 3, 4 semanas depois ele aumenta para a dose que ele tinha planejado anteriormente. Uma dose, mesmo que adequada, mas sem essa etapa de adaptação, acaba gerando comumente esse tipo de problema. Fora isso, nas primeiras semanas também é comum a ocorrência de cefaleia, às vezes até a cefaleia significativa, e um pouco de tontura e de vertigem, mas tende a diminuir. Agora, tem paciente realmente que não tolera a ponto do fármaco ter que ser substituído. Medicamentos da classe das não dihidropiridinas também têm uma tendência à bradicardia, a diminuição da frequência cardíaca, que pode estar relacionada a uma hipotensão relativamente severa. Também tende a diminuir com o tempo. Desconforto gastrointestinal também pode acontecer. E eu chamo atenção para mais duas reações que impactam um pouco no paciente. Uma delas é a tendência a edema periférico, a tendência à ocorrência de inchaço no tornozelo, inchaço nos membros inferiores, que também assusta um pouco o paciente e que pode, com o tempo, diminuir a adesão ao uso dele. Alguns pacientes realmente utilizam os bloqueadores canais de cálcio, começam a fazer esses edemas de membros inferiores e a necessidade de um ajuste de dose ou até de substituição. Em alguns pacientes, esse edema também se relaciona a uma pigmentação na altura do tornozelo, denominada de dermatite ocre, e ela se justifica por uma vasodilatação tão significativa que eu tenho saída de hemácia do vaso para o tecido. Quando essa hemácia sai, ela se degrada no tecido, libera o pigmento, a hemoglobina, esse pigmento degrada e você tem esse acúmulo desse pigmento degradado, oxidado, que vai dando essa tonalidade que também, às vezes, não é interessante para o paciente. Existe também a possibilidade de hiperplasia gengival. Hiperplasia gengival significa um aumento da gengiva que começa a recobrir, inclusive até o dente do paciente. É incomum na grande maioria dos bloqueadores dos canais de cálcio, mas o verapamil, e a literatura é um tanto quanto controversa sobre isso, tem alguns dados que apontam a ocorrência de até 20% dos pacientes que usam verapamil. Então, pode ser algo que você observe no dia a dia de pacientes que utilizam esses medicamentos, especificamente o verapamil. Não que alcance essa gravidade de hiperplasia gengival que eu coloco aqui para vocês, mas ela pode ser de caráter mais tênue e que o paciente reclamando, estando com a impressão que a gengiva está descendo, alguma coisa esquisita, merece uma investigação com mais cuidado. Logo, os parâmetros de monitorização destes medicamentos envolve efetividade, como descrito nos demais, e em relação à segurança, queixa de cefaleia, queixa de desconforto gastrointestinal, a ocorrência de eritema, edema, e às vezes é importante avaliar a frequência cardíaca daquele paciente quando ele reclama que o coração está muito lento ou que sentiu uma certa aceleração, a taquicardia também pode estar presente, sobretudo naqueles de características vasodilatadoras e a hiperplasia gengival, deixando bem claro que quando cito essas reações adversas que originam esses parâmetros, eu estou aqui me concentrando nas principais, nas mais frequentes, já que potencialmente todo e qualquer medicamento pode ter uma ampla gama de reações adversas.
mas do ponto de vista da monitorização do segmento farmacoterapêutico, nós temos que se ater àquelas mais frequentes. Aqui um, eu tenho um perfil geral dos fármacos antihipertensivos e a possibilidade dele ser utilizado durante a gravidez. Isso também é algo importante que o farmacêutico deve estar atento. Hoje, cada vez mais, a hipertensão começa a impactar em pessoas mais jovens. Eu tenho indivíduos com 30 anos, já hipertensos, já em tratamento, 30 e poucos anos, raramente na década de 20 para 30, mas pode acontecer. E mulheres, elas devem ser orientadas que, se fazem uso de antihipertensivo, elas têm que planejar a gravidez. Por quê? Medicamentos como inibidores da ECA e o ARA2 no segundo e terceiro trimestre, inibidor da ECA durante toda a gravidez, tem alta evidência de risco para o feto. Tem alto potencial teratogênico. Então perceba que uma mulher jovem, em idade reprodutiva, que utiliza captopril, ela deve ser avisada que ela não pode engravidar, sem antes conversar com o clínico, pensando na substituição desse antihipertensivo antes da gravidez, para alguns que tenham, por exemplo, uma ausência de evidência de risco ou sem um risco significativo, como, por exemplo, a hidroclorotiazida ou a metildopa. É importante a gente ter isso em mente para mulheres hipertensas em idade reprodutiva. Aqui eu destaco a importância de uma boa lida nas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, a mais recente de 2020, a 8ª edição, e aqui eu sugiro um excelente livro de farmácia clínica, Pharmacotherapy, a Pathophysiological Approach. Um livro feito por farmacêuticos para farmacêuticos, onde aborda, além da hipertensão, várias outras doenças do dia a dia da farmácia comunitária. Muito obrigado novamente pela atenção. Até mais, pessoal.